Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. Na aula de hoje, aula de matemática, nós vamos falar sobre o estudo do círculo trigonométrico. Vamos entender o que é o círculo trigonométrico, como que é as suas subdivisões, como que se mede um ângulo, uma circunferência, enfim, tem uma série de aprendizados que nós preparamos de forma especial para você na aula de hoje. Então, para você que vai fazer aí algum concurso na qual consta no seu edital estudo do círculo trigonométrico, é contigo mesmo que eu quero falar. Vem comigo, galera. Vamos dar aí o pontapé inicial. Beleza? Estudo do círculo trigonométrico. O que nós vamos enfocar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre os seguintes pontos, ó. Vamos falar o que é um arco, o que é um ângulo, definir isso. É muito importante que isso esteja claro. Vamos falar sobre as medidas de arcos. Vamos falar sobre o círculo trigonométrico, como que faz para nós reduzirmos ao primeiro quadrante. Nós vamos verificar que nós temos ângulos localizados em quadrantes diferentes, e aí na hora de aplicar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, eu preciso saber qual é a referência que eu tenho no primeiro quadrante. Então nós vamos aprender isso hoje, e vamos resolver alguns probleminhas aí que já foram cobrados em alguns concursos das mais variadas bancas. Beleza? Então vamos lá, galera. Iniciando aí, falando sobre arcos e ângulos. Veja bem, seja uma circunferência de centro O, sobre a qual tomados dois pontos distintos A e B. Então, o que é um arco, galera? O que é um arco? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, aqui eu projetei uma circunferência. Sobre essa circunferência eu marquei dois pontos. Um ponto A, está aqui, ó. Um ponto B aqui. O que é arco de circunferência? Quando a gente fala em arco, nós temos sempre duas medidas. Quando eu tenho dois pontos sobre a circunferência, eu vou ter duas medidas de arco. Uma medida menor e outra medida maior. Então, eu vou ter um arco compreendido entre A e B, que é nesse sentido, ok? Essa medida, que é a menor medida entre eles, nesse caso aqui. E eu vou ter um outro arco, que seria essa medida maior aqui, ó. Essa outra volta aqui. Então, arco de circunferência é a região compreendida na circunferência entre dois pontos. Isso que é um arco. Lembrando que ele pode ter uma medida menor ou maior, ok? Vamos deixar claro isso. Veja bem, em relação aos pontos A e B, nós temos duas possibilidades. Então, como eu disse, eu tenho o percurso mais curto entre A e B, que seria este arco aqui, esta representação. Portanto, o menor ângulo formado entre esses dois pontos. E eu tenho o percurso mais longo, né? O percurso mais longo entre A e B, que seria o contrário. Agora eu saio de A, ó, olha a volta que eu dou. É uma volta bem maior. E isso aqui também é chamado de arco de circunferência, ok? Então, arco é uma delimitação entre dois pontos que se encontram na circunferência. Eu vou ter dois pontos na circunferência, então eu percorro essa circunferência entre esses dois pontos. Essa região que eu percorro é chamado de arco da circunferência, podendo ter um valor menor e um valor maior. Beleza? Bom, ângulo central. O que é um ângulo central, galera? Ângulo central é o ângulo formado no centro da circunferência, tá? Então, é muito importante a gente entender o que é um ângulo central, porque ele tem uma relação direta com o arco da circunferência. Ângulo central e arco têm uma relação direta, da seguinte forma. Na construção de um arco, existe um ângulo central correspondente a cada arco tomado. Ou seja, para cada arco, existe um ângulo central associado a ele. Professor, e a medida? As medidas são sempre iguais. O ângulo, quando é central, ele tem a mesma medida do arco de circunferência. Então, eu tenho aqui uma circunferência.
tá? Vou traçar aqui um arco sobre essa circunferência, então tracei aqui um arco AB, ok? E eu vou ter um ângulo central associado a ele, esse aqui é o arco, ok? E o ângulo, professor? Aqui o ângulo, isso aqui é o ângulo central. Por que é chamado de ângulo central? Porque ele é formado no centro da circunferência. Esse ângulo aqui, que tem exatamente como abertura o arco da circunferência que foi traçada, é chamado de ângulo central. Então, para efeito de estudo, a medida do ângulo é sempre igual à medida do arco. Guardem bem isso. A medida do ângulo central, que é esse ângulo aqui, ângulo central, é sempre igual à medida do arco. Como assim, professor? Não entendi. O que eu quero dizer, prezado aluno, é que se esse ângulo aqui for, por exemplo, de 50 graus, a medida desse arco em graus vai ser 50 graus. Se esse ângulo aqui é de 40, lá é 40. Se aqui é 60, lá é 60. Entendem isso? Belezinha? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas medidas. Beleza, então a gente já sabe que é um arco e já sabemos também o que é um ângulo central. Agora vamos falar sobre as medidas. O ângulo, assim como o arco, ele pode ser medido de duas formas. Nós podemos dar a sua medida em graus ou em radianos. Não, professor, existe uma terceira, tem grado também. Verdade, existe a medida grado. Porém, para efeito de estudo, não é muito utilizada. Então, o que é cobrado para efeito de estudo? É a medida em graus ou em radianos. Então, nós precisamos entender como que é estabelecido e como que elas se relacionam. A gente vai fazer isso aqui nesta aula. Vocês vão aprender, inclusive, a converter de graus para radianos e de radianos para graus. Beleza? Então, vem comigo. Bom, primeiro vamos falar da medida angular, né? Então, eu tenho aqui um ângulo. Tá? O que é essa medida? A medida angular é igual à medida do ângulo central. Ou seja, a medida do arco formado pelo ângulo central vai ser sempre igual ao valor do ângulo central. Aquilo que eu já havia frisado. Uma observação aqui, ó. Preste atenção, galera. Observe que a medida angular não depende do raio. Porque não importa. Eu fiz até duas circunferências aqui, ó. Eu fiz essa circunferência menor e esta outra maior. E o ângulo é o mesmo. O ângulo é o mesmo, tanto para essa circunferência menor aqui, quanto para essa circunferência maior aqui, ó. O ângulo vai ser o mesmo. Consequentemente, a medida do arco é a mesma em ambos os casos. Beleza? Então, independente de um raio ser maior ou menor que o outro, isso não irá interferir na medida do ângulo central. Tudo bem? Bom, galera, nós estamos passando alguns conceitos iniciais que são fundamentais na aplicação e na resolução de alguns exercícios. Então, é muito importante esse primeiro momento você compreender o que é um arco, o que é um ângulo central, quais são as principais medidas de ângulo e como nós fazemos essas conversões. Porque tudo isso vai ser aplicado lá na frente, beleza? Então, vamos lá, continuando. Unidade de medidas de arcos e ângulos. Como eu disse, nós temos dois tipos de medidas que iremos trabalhar, o grau e o radianos. Vamos falar primeiro do grau, beleza? Então, a medida em graus. O que é a medida em graus? Pegou-se uma circunferência e dividiu ela em 360 partes. E cada uma dessas partes foi denominada de grau da circunferência. Então, é um ângulo que representa 1 grau, é uma de 360 partes que a circunferência foi dividida. Beleza? Esta é a unidade grau, é a unidade padrão utilizada por nós. Ok? Quais são os submúltiplos do grau? Existe só grau, professor? Não existe nenhuma outra medida associada ao ângulo? Sim, existe. A medida ela pode ser dada em graus, em minutos ou em segundos. E existe uma associação entre elas e é muito importante que você saiba disso. Veja bem, então primeiro vamos nos conscientizar que os submúltiplos são o próprio grau, né? Depois eu tenho o minuto e eu tenho o segundo.
Como que é feita a representação deles? O grau com essa bolinha, o minuto simplesmente com um tiozinho assim, na sequência do número, e o segundo como se fosse uma aspa, né? Dois tracinhos na parte superior, indica segundos. Então eu tenho grau, minutos e segundos. Essa é a representação simbólica desses submúltiplos aqui de medidas de ângulo. Beleza? Agora, como que eles se relacionam? Qual é a equivalência entre eles? Como que eu comparo um com o outro? Da seguinte forma. Equivalências, galera. É importante que você saiba o seguinte. Primeiro que 1 grau representa 60 minutos. Então, eu tenho que 1 grau, 60 minutos. Se eu tenho 2 graus, eu tenho 120 minutos. Se eu tenho 3 graus, eu tenho 180 minutos. Então, observe que existe uma relação direta. Caso você queira transformar um valor para o outro, basta você fazer uma regrinha de 3. 1 grau está para 60, x graus, tá? Para cada grau você tem 60. Então, se você quer, por exemplo, 25 graus, é só pegar 25 e está para x. E aí multiplica cruzado, você encontra a representação de graus para minuto. Regrinha de 3, simples e direta. De boa? Bom, e minuto para segundo, professor? Olha só. 1 minuto representa 60 segundos. Ah, professor, isso eu já sabia, igual do relógio. Isso mesmo, galera. É a mesma relação ali. Então, 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. É como se você trabalhasse o grau como se fosse 1 hora. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Ok? Só que nós não vamos falar de hora, nós vamos falar de graus. Ok? E aí, qual é a relação que existe, então, entre graus e segundos? Bom, se 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos, então 1 grau vai ser quantos segundos? É só multiplicar 60 vezes 60. 60 vezes 60, 3.600. Portanto, 1 grau, 3.600 segundos. Tranquilinho, galera? Beleza, né? Então, essas são as relações de equivalência que, na medida da necessidade, nós podemos aplicá-las. Beleza? Bom, uma outra situação que a gente precisa entender é o seguinte, nós estamos falando de circunferência. Então, a volta completa na circunferência representa quantos graus? 360 graus. Então, quando o exercício disser uma volta quer dizer 360 graus. E 2 voltas? 720. E 3 voltas? 1080. E assim por diante. Tá? É só ir multiplicando por 360, eu consigo associar a quantidade de voltas com o grau, beleza? Mas a princípio, guardem isso. Uma volta igual a 360 graus, beleza? Bom, vamos conhecer um pouco mais da circunferência. Então, eu tenho aqui uma circunferência. Como que é feita a distribuição dos ângulos na circunferência? A gente sabe que uma volta completa, o que é a volta completa? É tudo isso aqui, ó. Isso é volta completa. Eu saio daqui, vou, giro e volto no mesmo lugar. Isso é chamado de volta completa. A volta completa vale quantos graus? 360 graus, beleza? Bom, eu posso não dar uma volta completa, eu posso dar uma volta parcial. Eu posso sair daqui e vir até aqui e parar aqui. Se eu sair daqui e vir até aqui, quantos graus eu caminhei? Então, olha só, eu vou caminhar 270 graus. Saio daqui, venho e vou parar nessa região aqui, 270 graus. Professor, eu posso dar uma volta e parar aqui? Posso. Olha só como que fica, 180 graus, que é chamado de meia volta. Viu? Quando fala uma volta, 360. E meia volta, professor? 180. Então, eu saio daqui e venho até aqui. 180 graus, meia volta. E, por último, 1/4 de volta, que seria o 90 graus. Eu saio daqui e paro nessa região. Portanto, o que nós fizemos? Nós dividimos a circunferência em 4 partes. 4 partes iguais. Cada uma dessas partes recebe um nome, galera. Elas são chamadas de quadrantes. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro
quadrante. Eu tenho aqui o segundo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.